Gente, hoje eu tô com uma pessoa muito, muito, muito especial. E aliás, eu só trago pessoas do meu coração aqui. É uma pessoa que vocês vão se apaixonar. E aí, com o decorrer da história dela, vocês vão entender o porquê que ela tá aqui no Pod Black. O nome dela é Thaís Nunes e vocês vão se apaixonar. Vem comigo. Eu tô aqui no Pod Black, o podcast do Candomblé. E eu quero muito, muito agradecer essa iniciativa maravilhosa da nossa Onira Calçados e Babuches, Onira Moda, e também agradecer a queridíssima Pilão de Ouro e o Ile Axé, a loja do Axé. Tá bom? Muito obrigado, porque é essa parceria que faz com que a gente possa estar aqui hoje e poder falar com você e levar um pouquinho de cultura e de axé para dentro da sua casa. É a bênção de todos e que nosso Pai Xangô, pelo dia de hoje, Oxalá e todos os orixás, possa abençoar cada um de vocês que está aí na sua casa e está nos dando a honra de poder também compartilhar do seu dia a dia com você. Eu sou o Babá Diego de Airá e eu tô aqui no Pod Blé. Eu já falei que hoje tem uma pessoa muito, muito especial para mim aqui, que vocês também vão se apaixonar, tá bom? E é isso, tô um pouquinho sumido do Podblé, mas não é por falta de amor, não é por falta de carinho, mas eu tô de volta e agora para ficar, tá bom? Então vem você também, segue o Podblé, segue todas as redes sociais do Podblé e também sigam as minhas redes sociais, tá bom? Diego Airá Oficial. Um beijo, família linda, e vamos para essa entrevista que tá fantástica. Estamos diante de uma sumidade, eu acho que ela é uma sumidade, porque ela é isso que vocês vão ver e ela é a pura essência de Yansan. Hum. E eu sou uma pessoa de Xangô e para falar de Yansan eu vou me emocionar com certeza, porque Oiá é o ar da minha vida e ela que enche os meus pulmões e me faz ter força para levantar todos os dias. Então, eu convido hoje aqui no Podblé a minha amada, amada Thaís Nunes. Thaís, seja bem-vinda. Obrigada, Babá. Muito obrigada. É uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho sobre minha carreira, sobre jornalismo e, é claro, sobre axé, que é essa força que nos move, nos faz acordar todos os dias e seguir em frente. Ai, é lindo. E a gente chora, porque a gente é emotivo, viu? Sim. Né? A gente é emotivo. Sou filha da minha mãe Oiá, forte, brava, mas emotiva também. Exatamente. Essa também chora, viu? Às Sim. vezes é de ódio, né? Mas Muitas vezes, mas às vezes é porque não pôde matar alguém. Aí, é não é? verdade. Mas a gente chora também. A gente é Exatamente. brava, mas a gente chora. Exatamente. Ela é uma brava do bem, Sim, sim. né? Às vezes a gente tem que ser brava, né? Pra conseguir as Exatamente. coisas. Thaís, meu amor, eu vou rapidamente. Eu poderia, acho que ficaria 2 horas aqui tecendo elogios à sua pessoa, Obrigada. mas eu quero que você conte um pouquinho quem é a Thaís, o que a Thaís faz, e aí vocês vão entender o porquê ela está aqui. Bom, obrigada pelos elogios. Meu nome é Thaís Nunes, eu sou jornalista investigativa especializada na cobertura de justiça, direitos humanos e segurança pública. Tenho 17 anos de carreira, já trabalhei em televisão, em jornal, fiz documentários para o streaming e agora também sou roteirista de ficção, de filmes baseados em fatos reais, sempre sobre essa temática de direitos humanos. Sou filha do Baba Diego, filha de Oiá e Xangô, com muito orgulho, filha do Axé. Que linda, tá vendo? É emocionante, né? Você vê uma pessoa linda como ela e nessa garra, nessa força. Thaís, como foi, como que você chegou no jornalismo? Como que você escolheu, entendeu que você tinha vocação para ser essa pessoa? Babá, eu sempre. Isso da comunicação nasceu comigo, assim. Eu sempre fui muito comunicativa. A minha mãe brinca que antes de falar mamãe, eu falei por quê. Então eu era aquela criança que sempre, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, de uma maneira até insistente, deixava os meus pais assim, malucos. E muito com essa coisa da comunicação.
sempre. Talvez já era minha Padilha do meu lado. É, teve um episódio que me marcou, eu era criança, mas eu nasci na zona norte de São Paulo, na Vila Ede, né, um bairro mais afastado do centro. E naquela época, pra gente vir ao centro, se tinha um costume de dizer ir pra cidade. Que era para ir para a região da Praça da Sé, da 25 de Março. E nesse caminho eu sempre passava pelo Carandiru, pela casa de detenção, e sempre ficava muito curiosa. Aquilo me despertava muita atenção. De uma forma lúdica, né? Eu não entendi o que, que era aquilo, o que, que representava. Até que meu pai, que colecionava revistas Veja, que era um clássico, é ainda uma revista muito forte, mas naquela época, nos anos 90, as pessoas liam muito a Veja, era um costume, a gente não tinha internet, né? E ele comprou uma Veja sobre o massacre do Carandiru. E aquilo ficou muito na minha memória de criança. E vira e mexe eu ia ler aquilo e não entendia muito a lógica daquelas pessoas terem sido mortas, por que que elas estavam presas, o que que é a justiça, quem prende, quem solta, o que que é a liberdade. E aquilo ficou muito no meu subconsciente. E aí o tempo foi passando e eu sempre, desde muito nova, ainda sem saber os motivos, sabia que eu queria trabalhar com justiça. Então eu fiquei com muita dúvida se eu seria jornalista ou seria advogada, promotora, juíza. Até que o jornalismo falou mais forte, mas eu não consegui fugir disso, de trabalhar com justiça. Então, aos 17 anos, eu comecei a estagiar na Secretaria da Segurança Pública, onde eu fiz os meus primeiros contatos e fui contratada antes de me formar. E aí fui ser repórter. E desde sempre eu me foquei na questão dos direitos humanos. Então, em dar voz a histórias de pessoas silenciadas. Então, sempre desde muito nova, falando sobre violência contra a mulher, sobre violência policial, sobre violência contra todo tipo de minoria. E foi assim, inclusive, que nós, né, Babá, nos conhecemos, né? Nós nos conhecemos de uma maneira muito bonita, que foi denunciando. É difícil falar disso, né? Mas a gente estava denunciando agressões, violações contra terreiros na Grande São Paulo, que foram incendiados por intolerância religiosa. E hoje, vendo em perspectiva, eu vejo o quanto já era orixá operando na minha vida desde sempre, porque até então eu não sabia que eu era filha de Xangô, o que para mim é tão claro essa explicação em querer trabalhar com justiça, né? Sempre soube que era filha de Ansan, até antes de ser do axé. Eu não sou de uma família do axé, não é algo que esteve na minha vida desde criança. Mas é louco, porque tinha uma casa de axé, eu morava em frente a um cemitério, lá na Zona Norte. E ao lado tinha várias floriculturas e algumas casas de axé. E quando eu entrei, por curiosidade, porque sempre achei lindo, eu lembro que tinha uma manequim com uma roupa vermelha de cigana, hora a hora, que eu achava a coisa mais linda do mundo, sonhava vestir aquela roupa. E quando eu entrei nessa loja de axé, eu vi uma estátua maravilhosa que eu tenho na minha casa até hoje e comprei. Eu tinha 18 anos quando eu fiz isso. E é uma imagem de Yansan. Então, com Yansan eu sempre já tive essa ligação muito forte, mas olhando em perspectiva, Xangô sempre operou nas minhas escolhas. E essa vontade de trabalhar com justiça, de trazer para a mídia aberta, né, para a TV aberta, para a mídia tradicional, questões que hoje estão muito mais em pauta, ainda bem, do que estavam há 10, 15 anos atrás. Uau, né? Então, olha só, gente. Vocês conseguem perceber a magnitude das coisas? É, é, e acho que o grande motivo da Thaís estar aqui hoje nem é só por ela ser uma orixá, ser uma filha de orixá, ser uma filha que é zelada por mim, uma filha minha da minha casa, mas o que
é muito importante, eu acho que o que eu quero passar para vocês hoje é que a Thaís foi e é uma peça primordial na luta e no combate à intolerância religiosa no país. Nós nos conhecemos nesse processo combativo, nós nos conhecemos em campo, nós nos conhecemos num processo de denúncia, uma casa de candomblé que foi incendiada. E aí, esse processo que era recorrente, né? Os terreiros, eles são atacados o tempo inteiro. E a gente tem pessoas que fazem vista grossa para isso, né? A mídia muitas vezes nos invisibiliza. Então, quando você vê uma pessoa como a Thaís, que tem um poder midiático, um, que tem um conhecimento técnico, que tem uma vivência no meio da comunicação e que toma a sua dor e que toma a sua dor para si e que sofre com você quando você é atacado, isso é raro de se ver, né? E eu acho que o grande motivo de eu convidá-la para vir aqui hoje é que eu queria passar para vocês que tiveram seus terreiros atacados e que de alguma forma tiveram alguma intervenção do Ministério Público, tiveram alguma intervenção através de mim ou do Movimento Nacional Brasil contra a Intolerância, ou de algum outro movimento que eu, de certa forma, articulei. Eu quero que vocês conheçam quem muitas vezes está por detrás das câmeras, né? Quem muitas vezes está articulando, está lutando, está brigando dentro de uma redação para fazer com que aquilo seja pauta. E eu estou batendo na mesa de novo porque eu me excedo, entendeu? Porque eu sou de Xangô e aí eu já acho que tem que bater o martelo, entendeu? Eu já vou me exaltando. Mas é assim, vocês me conhecem, sabe que eu sou assim. Então, eu quero que você que está aí do lado, que às vezes está sofrendo intolerância religiosa, que às vezes está sofrendo algum tipo de violência em razão da sua religião, ou em razão da sua condição de desejo sexual, ou em razão da sua condição de gênero, você que está sofrendo qualquer tipo de violência, você precisa saber quem está do outro lado, quem está lutando por você, quem está tentando ser a sua voz no mundo, na mídia, na imprensa. Você pode ser calada por muitos, mas enquanto tiver uma pessoa que vai dar ouvidos, que vai tentar ecoar a sua voz, você não pode desistir. Exatamente, Babá. Eu acho que. Obrigada por todas essas palavras lindas, axé. E eu acho que tem uma questão que é o resistir, né? Existir é resistir. Então, a impressão que eu tenho, Babá, é que a cultura de axé no Brasil, ela é muito invisibilizada. Porque uma cultura é apagada primeiro por sua religião. Então, o apagamento da cultura africana no Brasil se dá muito pela religião. Então, é muito comum que as pessoas que têm vergonha de dizer que são de terreiro, né? Ou a pessoa que usa outras palavras para dizer sem dizer, ah, eu vou no centro espírita, não vou no terreiro. Ah, mas tem. Onde você vai? Isso é uma coisa que eu já ouvi, mas onde você vai? Eles não matam bicho, não, né? Então, é uma cultura muito. A cultura de terreiro foi apagada. E eu acho que faz parte da resistência dizer que a gente existe. Então, eu sempre faço questão de publicar nas minhas redes, de dizer, de tentar desmistificar para quem está disposto a ouvir. Eu acho que chegou a hora, sabe, Babá? Tem tantas outras questões que a gente, felizmente, tem visto ser desmistificadas, como a questão do racismo. Se a gente pensar 10 anos atrás, o quanto que a gente falava sobre direitos das mulheres, por exemplo. Hoje em dia a gente já tem uma evolução. É claro, tem muito ainda a melhorar, mas a gente já vê uma evolução na questão da mulher, na questão do racismo. E a questão da intolerância religiosa tem que caminhar para esse mesmo espaço. Então, essa visibilidade à nossa religião, essa visibilidade, falar de orixá,
né? Explicar que não, Exu não é o diabo, como tanta gente quer dizer, como a sociedade como um todo ainda acredita. Eu acho que é direito da gente existir, é dever dos filhos de orixá honrar o nome dos nossos orixás, honrar a nossa religião, falar sobre isso de uma forma simples, de uma forma amorosa, para quem estiver disposto a ouvir. Tá vendo? Isso é. Gente, é isso, né? É isso porque a gente tem vivido tempos sombrios. Sim, é, esperamos que acabe, mas temos vivido tempos muito sombrios, né, Babá? Sim, pra gente principalmente, né? Sim, Que tem de forma muito explícita lutado, militado pelas questões raciais, pelas questões de gênero, sim. pelas questões de diversidade sexual. Então, tem sido tempos sombrios, onde meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Quer dizer, peraí, E mulheres estão quase integradas à sociedade. Essa eu ouvi, eu fiz, nossa. o quase é de matar. O quase é de matar. O quase é de Entendeu? matar. O quase é de matar e eu uso rosa se eu quiser, e amarelo e roxo. E assim, a gente tem que ter noção das coisas, Sim, né? E então, assim, é fascinante, né? Eu acho muito importante para que a comunidade te conheça, né? E saiba que você, por si só, a sua imagem, já é uma imagem forte que nos traz força também, o Babá, é né? uma honra. E que você pode ser essa pessoa dentro do seu meio Uhum. que protagonize essa luta de direitos, de direito das mulheres, de direito das minorias, de direito das religiões minoritárias. Você pode ser essa pessoa que protagoniza, porque você tá ali, é seu dom, né? Você é ouvida. Quando você grita, a sua voz ecoa pelo mundo. Mas a voz daquela mãe de santo que está lá na periferia, ela não é ouvida. A Sim. voz daquele filho de santo que foi apedrejado na escola porque é de religião de orixá, né? Ele não é ouvido. A diretoria de ensino, muitas vezes a própria escola invisibiliza isso. Eu acho que tudo começa quando a gente fala. É importante dar nome às coisas, sabe, Babá? Eu me recordo de ter travado altas discussões dentro da redação sobre a importância, por exemplo, de usar a palavra feminicídio. A lei do feminicídio é super recente. E eu enfrentei grandes dificuldades com colegas que achavam que não era importante. Mas por que é importante dizer que essa mulher foi vítima de feminicídio? Porque é importante dar nome às coisas. Sim. Feminicídio não é simplesmente um assassinato de mulher. Uhum. É uma palavra que embute uma série de camadas Sim. pelos motivos desse crime. Então, a gente falar de intolerância religiosa, a gente falar do conceito de racismo religioso é importantíssimo. A gente precisa existir, sabe? A gente precisa, eu acho tão importante que seja publicar. Às sextas-feiras eu uso branco. Eu uso branco e às vezes as pessoas se chocam, né? De olhar assim e, nossa, mas por que você tá toda vestida de branco? Eu tô vestida de branco porque eu sou do axé. Às sextas a gente usa branco. Numa boa, sabe? Explicar sobre Exu. Dia desses, agora eu tô escrevendo um filme e Exu é danado, né? Exu é Oh, danado, gente, Exu é danado. E a primeira cena do filme, que tô participando, é uma reescrita de roteiro, né? A primeira cena era uma cena sobre Exu. Como não deveria, não poderia deixar de ser, né? ele é o primórdio, né? Ele sempre chega chegando, né? Maravilhoso, eu amo. E na sala de roteiro, com pessoas que não são do candomblé, eu comecei a explicar quem era Exu dentro do meu conhecimento. E foi bonito, porque todo mundo olhou e falou: Nossa, mas Exu é isso? Eu nunca tinha ouvido falar. Nossa, mas
que interessante essa explicação, que bonito de ouvir, quero ler. E foi uma surpresa, porque eram pessoas inteligentíssimas, com altíssimo nível cultural, que já viajaram o mundo todo, mas que nunca tinham ouvido quem é Exu. Olha só. Então, eu sei que é difícil, que a gente está num momento de muita polarização, mas eu confio ainda, Babá, eu sou uma pessoa muito positiva, eu confio que com jeitinho, com essa comunicação, que é um dom, que é o meu dom, mas que eu acredito que é uma capacidade que todo mundo tem, de a gente explicar o que que é orixá, levar a palavra do orixá, mas não nesse lugar de catequização, Sim, né? Não nesse lugar de convencimento, de imposição, mas num lugar de esclarecimento, de busca por respeito, de busca por direito de existir. Babá, eu não consigo conceber, conceber um terreiro ser queimado, sabe? Nos dias de hoje, né? Eu não consigo conceber isso. Eu não consigo conceber que a vida de uma pessoa esteja em risco pela orientação sexual. Não é? sim, é bizarro. É bizarro. É bizarro. Eu não consigo conceber que eu tenha menos oportunidades no mundo por ser mulher, que o mundo me encaixe em um determinado lugar, que eu tenho que fazer determinada coisa, falar de um determinado jeito, me vestir de um determinado jeito por ser mulher. E isso é algo tão bonito do axé, porque nós temos deusas mulheres. Nós Exatamente. cultuamos a força feminina, Exatamente. né? E o candomblé é matriarcal, né? É, A grande potência é. no candomblé, ela é feminina, né? Então, a instituição do candomblé, a maneira em que o candomblé se instituiu, se construiu no Brasil, ela é completamente matriarcal, né? Então, a mulher tem uma força, tem um poder, tem uma importância única. Óbvio, existe o equilíbrio. Não existe o homem sem a mulher. Não existe o masculino sem o feminino. Mas como esse masculino e esse feminino vai se ordenar é de acordo com o que os deuses orientarem. Então, o candomblé tem muito essa coisa de ser orgânico, né? Às vezes as pessoas não são, mas os deuses são. Então, a gente tem que também aprender a separar muito isso, né? Eu falava há pouco que a gente, infelizmente, existe um movimento de endeusamento de pessoas e de Perfeito. humanização de deuses. E, na verdade, isso não é o correto, né? Uhum. O ser humano é ser humano e deuses são deuses. A gente não tem que inverter papéis, não tem que ter inversão de valores, né? Não dá para endeusar ser humano. Porque ser humano, independente da quantidade que tem na sua conta bancária, independente do nível de escolaridade, da quantidade de diplomas ou de idiomas que você fala, todo mundo vai para o mesmo lugar. E todo mundo não leva nada daqui, a não ser a sua memória, o que deixou. Então, a gente não tem que endeusar ser humano. A gente tem que louvar e cuidar de quem é de fato um Deus, que são os orixás. No nosso caso, Sim. somos candomblecistas, né? Agora, o humano não. O humano tem que ser humanizado e o Deus tem que ser endeusado, e não vice-versa. Então, é muito importante isso. Você estava falando. Ai, babá, que bonito ouvir isso de um sacerdote. É lindo. Te amo. Ah, tá vendo? Mas sabe o que que é? Eu sempre digo que nós somos súditos de orixá porque eles são reis. Nós somos servos de orixá porque nós servimos ao que eles nos orientam. E nós somos filhos de orixá porque eles são nossos pais e mães. E também nós somos funcionários porque a gente às vezes trabalha por eles Sim. e para eles. Mas nós não somos orixá.
Então a gente tem que se colocar no nosso lugar. E o orixá sempre vai ser o orixá. Santo não tem idade. Natureza, a divindade, a força da natureza, sempre vai ser a força da natureza. O meu corpo é falho. O meu corpo é perecível. Um dia nós nos vamos. Um dia a gente vai embora dessa existência. Mas as pedras continuam, os raios continuam, os ventos continuam, e a água continua e o rio segue o seu fluxo. Ele vai continuar a seguir o seu ciclo, independente de mim ou de você. Então o orixá continua ali. E aí depende da gente ser melhor ou fazer o melhor, né? Recentemente, na Câmara Municipal de Niterói, a gente pôde ver isso muito publicamente, uma vereadora trans, negra, ela no plenário, ela exercita a sua fé, né? Ela fala em nome de Maria Mulambo, em nome da sua fé, e ela é apedrejada, ela é violentada de todas as maneiras que você imagina por relação da sua fé. Então, não basta ser uma mulher trans, não basta ser uma mulher trans negra, ainda assim ela é religiosa de matriz africana. E ela é chamada de macumbeira, Sim. de satânica, ela é chamada dos piores nomes que você imagina, né? E aí, ela que é uma autoridade, sofre esse tipo de violência. Imagine quem não é. Exatamente. Ai, babá, eu jurei que eu não ia fazer isso, que eu não ia ser entrevistadora, mas posso? Pode. Então tá bom. Eu tenho muita curiosidade, talvez seja uma curiosidade de quem estiver nos ouvindo, nos assistindo. Como a gente explica essa origem da associação do candomblé ao satanismo, por exemplo? Porque existe um imaginário popular de que Exu é o diabo, de que a gente, sabe, come criancinha. De onde surge isso? Qual é a origem disso, na sua opinião, babá? Olha, é um bate-papo nosso, então não tem problema você me fazer Ai, pergunta, ótimo. viu? É um bate-papo nosso. Não dá ousadia. Não, na verdade é assim. Tudo começa com a maneira em que a tradição religiosa chega no país, tá certo? Então, a religião africana, ela chega no porão dos navios negreiros, tá? Então, ela já chega julgada, ela já chega como uma religião de seres humanos escravizados. Então, tudo o que vem daquela população é a escória do mundo. Tudo que vem dali é invisibilizado, é menosprezado, tá? E existiu um fenômeno social, né, que a gente vai chamar de sincretismo religioso, que foi uma sacada muito inteligente, né? Porque, contudo, e eu respeito e eu entendo as vertentes que são mais mais atuais, que são contra o sincretismo, mas eu entendo que foi necessário essa assimilação. Então, o sincretismo nada mais é do que você pegar uma divindade cristã do colonizador e assemelhar, similarizar a divindade africana que veio com o colonizado. Ou seja, uma estratégia de sobrevivência. Exatamente, exatamente. Então é uma estratégia de sobrevivência, ponto. Quando você começa a fazer, quando nos quilombos começa-se a ter essas assimilações, começa a se ter o sincretismo religioso, com quem você vai assimilar Exu? Não existe em nenhuma outra religião, não existe dentro da religião cristã, tá? Não existe, na verdade, perdão, não existe dentro das religiões abraâmicas
nenhum profeta, nenhuma divindade, nenhum ser espiritual, celestial, ou qualquer nome que você queira dizer, que tenha o temperamento de Exu. Porque ele não tem rótulo. Sim. Ele pode ser o que ele quiser. Exu, ele tem esse hibridismo. Exu, ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim, ele é atemporal. Né? E a lenda, as próprias lendas, os próprios itãs africanos explicam essa liberdade de Exu. Exu é o Deus da comunicação. Se a gente fala hoje é porque Exu também habita em nós. E se você pode não só falar, mas se você pode me ouvir e me ouvir com clareza e discernir, pensar, entender o que eu digo, também é a ação de Exu. Então, qual divindade, qual santo católico, cristão, ao que ele seria assemelhado? E quando você tem nos itãs, nas lendas africanas, que Exu é o mensageiro do céu e da terra, Ele olha só, transita. ele transita, ele sobe e ele desce. Ele está entre o Orum, que é o céu, e o Aie, a terra. Para nós candomblecistas, não existe o inferno, não existe submundo. O mundo é uma cabaça cortada ao meio. Só tem céu e terra. Tem divisões no céu? Possivelmente, mas só tem céu e terra. Existem lá várias divisões no céu, mas o mundo só tem céu e terra. Não existe submundo, não existe inferno. Então, quando você fala metaforicamente que Exu é quem liga e faz a comunicação dos dois mundos, quando você fala que Exu foi o primeiro a descer do Orum, ele é o primeiro em tudo, quando você fala sobre Exu e sobre essa descida de Exu, obviamente, pelo temperamento, eles já associaram ao anjo caído. Perfeito. Ai, nada como ouvir quem sabe, né, gente? Então, já existe essa associação ao anjo caído. E aí, quando você entende e conversando, estudando com os mais velhos, porque o candomblé tem essa tradição oral, tem essa oralidade, né? Quando você conversa com os seus abás, com os seus antigos, com os seus mais velhos, e quando você estuda o orixá de fato, e você entende que Exu é o orixá que mais se apaixonou pela humanidade, que mais gostou de estar entre nós, facilmente também você o associa a essa figura do anjo caído, do Satã, de Lúcifer, que não existe na religião africana, que não existe no candomblé. Então, pra gente, não existe o pecado. Isso eu acho tão bonito. Fala um pouco disso, babá. Não existe o pecado, gente. Pra gente do candomblé, existem ações que te aproximam dos seus deuses. E existem ações que te afastam dos seus deuses. Nós temos tabus. Não é uma festa, não é um show. Existem tabus, existem proibições. Mas é muito particular, é muito individual. E essas proibições, esses tabus, são designados pelo orixá no momento da sua iniciação. Existem alguns tabus que são incomuns, mas e tudo tem uma explicação. Ninguém sai inventando o candomblé assim, ui, inventei. Não, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. E possivelmente, me corrija, babá, mas eu imagino até por uma associação, né, enfim, da origem da humanidade, o candomblé bebe nas religiões mais antigas do mundo, Exatamente. né? Né, exatamente. Se você parar para pensar que a África é o berço da humanidade, Exato. e isso é provado cientificamente, a religião africana, nas suas pluralidades, nas suas diversidades étnicas, são as religiões primordiais. Exatamente. Né? Então, quer dizer, tudo isso, gente,
pode estar o acesso de todo mundo, mas nem todo mundo tem o acesso a isso. Uhum. Então, às vezes, um pequeno diálogo da gente aqui pode desmistificar muita coisa. Eu costumo dizer que a informação desconstrói o preconceito. Perfeito, Babá. E posso acrescentar também? Eu acho que é tão mais comum a gente ouvir é, críticas negativas externas de quem não conhece o Candomblé, que a gente tem que ocupar esse espaço de falar bem da nossa religião, de falar Exatamente. do que tem de bom no axé. Eu me sinto tão alimentada individualmente por orixá. Eu acho isso tão bonito no Candomblé, enxergar cada ser como único, né? Não existe como você falou, Babá, não existe um pecado universal. Cada um tem uma trajetória individual. Cada ser humano é um ser único, não é um número. E isso é tão bonito. É tão bonito esse fortalecimento da própria jornada, né? A gente não ser incluído em um preceito único que pode travar caminhos individuais, né? Então, acho que é importante que a gente fale bem, que a gente espalhe a boa palavra sobre a nossa fé, não Exatamente. é? Exatamente. Isso é empoderador. Exatamente. Exatamente. E o conhecimento é poder, né? Sim, O sim. conhecimento é poder. Então, gente, procurem estudar sobre o axé, sobre o orixá, buscar na sua casa de orixá. Provoque o seu sacerdote, né? Às vezes eu não tenho também, às vezes eu não tenho tempo no meio das funções de Uhum, explicar o tempo todo para os meus filhos, de falar o tempo todo com os meus filhos, porque é uma correria muito grande. é Mas verdade. muitas vezes eu tenho provocações positivas, os meus filhos me provocam a explicar, né? É. Eles me fazem, eles me provocam a poder levar esse conhecimento adiante, porque um dia a gente se vai, mas o conhecimento fica. Isso que é o bonito, né? Você quer conhecer de axé, não tem um papel, um livro com tudo ali explicado de A a Z. Você tem que ir descobrindo aos poucos, com os seus Exatamente. sacerdotes, com a sua família de terreiro. Exatamente. É um senso de Exatamente. comunidade muito grande, né? Exatamente. E é um por todos e todos por um, né? É isso. Tô muito feliz de estar aqui com você hoje, E eu, então? de estar nessa sexta-feira de Oxalá, com esse ser humano iluminadíssimo, que me deu a honra de te ter como filha e contar com você, não só para mim, mas você é um patrimônio do Axé. Ah, Você fala de nós, você fala por nós. Então, é uma gratidão muito forte saber que por onde você estiver, por onde Yansan e Xangô te levar, eles falarão em seu nome, você falará em nome deles, sabe? E é muito bonito isso. obrigada, E Baba. aqui no Podblé, esse espaço que a gente tem, que não é meu, é de várias pessoas, né? Quem tá assistindo a gente nunca vai ver eu trazer pessoas que vão falar, que vão fazer fofoca, que vão fazer Uhum. isso, que vão falar do terreiro do outro. Não, eu tenho eu tenho um propósito no axé. E o meu propósito é levar o que o axé tem de melhor e não publicizar o que o axé tem de defeito ou de Sim. deficiência. Uhum. Então, você é uma parte, uma parcela do que o orixá e do que o axé tem de melhor, né? E assim como outras pessoas tão importantes, quero trazer um monte de gente importante para o axé, que ajudou a criar lei, que ajudou a fazer evento, que ajudou a escrever emenda, que ajudou a criar política pública no país para pessoas de terreiro, né? Tem muita gente importante que sempre foi invisível, que sempre teve por detrás, Sim. né? Como eu, como gestor público, fico por detrás das ações. Nem tudo que eu fiz, o que eu faço é publicizado, né? Agora, enquanto Babalorixá, eu estou à frente de uma comunidade. Então, aí sim eu sou visto, né? Porque eu estou à frente de uma comunidade e eu sou a ponta do iceberg dessa comunidade. Agora,
enquanto gestor público, enquanto articulador político para políticas para as nossas comunidades, tem muita coisa que a gente faz e que ninguém precisa saber ou que ninguém sabe, o que não se é publicizado, Claro. né? Então, é isso, gente. Eu acho que o recado de hoje é esse. Eu acho que a nossa parcela de contribuição com vocês é essa, né? E eu sou muito grato pelo dia de hoje, por ter tido esses momentos com a Thaís. Quer deixar algum recado para as pessoas? Pede para as pessoas seguirem suas redes Claro. sociais, acompanharem seu trabalho. Gente, a Thaís tem um monte de coisa legal. A Thaís faz um monte de coisa linda. Ai, E obrigada. ela só pincelou, mas tem muita coisa legal, né? Tem Ela... documentário que estreia daqui a pouco na HBO Max. Tem muita coisa. Conta tudo pra gente. Babá, primeiro eu quero te agradecer. Eu sou muito feliz e honrada por ser sua filha. Orixá me equilibra, Orixá me guia, Orixá mudou minha vida mesmo, assim, Orixá me nutre, me preenche. E como filha de Orixá, eu enxergo que eu faço a minha parte. Sempre amanhã vai ser melhor, né? Eu sempre penso que amanhã a minha parte tem que ser melhor do que a minha parte, a parte que eu fiz hoje. A gente tem que pensar em evoluir, isso é a força que o Orixá me dá por meio de você, que eu amo tanto. Tem muita coisa para acontecer. Quero que todo mundo que puder me siga. A rede que eu mais gosto, que eu mais uso é o meu Instagram, que é Tá Nunes, com TH, THA Nunes, no Instagram, onde eu sempre posto tudo, todo dia eu posto alguma coisa. Muito em breve, eu vou estrear, muito em breve mesmo, assim, daqui uns 2 meses, vou estrear um documentário novo na HBO Max. O tema não poderia ser diferente, como Boa Filha de Xangô, é sobre o sistema judiciário brasileiro, é sobre justiça, principalmente aqui em São Paulo. Essa noção de justiça, o que é justiça para um, o que é justiça para o outro, acho que vai ser uma boa reflexão. E vem filme, que tem axé também no meio, vem muita coisa boa, caminhos muito abertos. E o recado que eu quero deixar, primeiro, eu tô muito feliz de estar aqui, honrada, muito grata. E eu tenho muita honra de dizer, de peito aberto, muito orgulho, que eu sou parte da família do Candomblé no Brasil. Desejar axé a todos vocês. Espero que esse nosso papo seja empoderador, estimule quem estiver aí do outro lado a também sentir orgulho, né, de dizer eu sou de terreiro e levar o que Orixá nos ensina para o nosso dia a dia. Porque essa é a fé que eu acredito, babá. A gente colocar em prática o que Orixá já nos ensina e ensinou os nossos ancestrais. Axé. Ai, tá Axé. vendo que lindo? Eu vou encerrar cantando pra Yansan, que é seu orixá, né? E depois de Yansan eu vou cantar pra Xangô, que é quem nos guia, né? Epa, rei. Parrei, meu. Posso? Aê, Jorjão. Jorjão é o cara. Jorjão, ó, tá bancando tudo. Ele adora que eu falo isso. Eu sempre boto ele nas enrascadas. Ele tá aqui só dando Ele risada, tá só todo rachando o tímido, bico. gente. Não gosta de aparecer. Ele não gosta de aparecer, mas a gente faz ele aparecer, a gente aparece com ele. Epa, rei. E oia, tete, omola, oia, tete, ayaba. Oia, tete, ayaba. Oia, tete, meção, orum, oia, tete, ayaba. Oia, tete, ayaba. Que mãe Oiá mesmo nos livre dos ventos ruins, nos livre das coisas ruins, nos livre dos políticos ruins, nos livre dos tempos ruins, nos livre do céu nublado, né? E que os ventos soprem para muito longe, toda a negatividade das nossas vidas e possa soprar alegria, felicidade, sucesso e leveza, que a gente possa ser leve como uma borboleta, né? Epa, rei. Axé. Cau Cabieci, Léo, Baossô, Quixecum, Cau Cabieci, Xangô, que Xangô mesmo possa cuidar das nossas cabeças, possa zelar, nos trazer equilíbrio, discernimento, nos trazer boa palavra, nos trazer
boas ideias, nos trazer senso de coletividade, que Xangô possa trazer empatia para as pessoas, para os seres humanos, para as pessoas de Candomblé, que Xangô possa fazer com que a gente consiga se entender, entender um ao outro, se colocar no lugar do outro. Cau cabeçilé. Axé. E airai bona orere kue, aira orere kue, chile orere kue, aira orere kue, ojire, aira o intile ayaba. É um unilé, unilé, babarewa, ojire. Aira o intile ayaba. É um unilé, babarewa. O cabecilha, que Xangô, que Airá, que Ogodô, que todos os orixás da família de Xangô possam abençoar a nossa vida. Um beijo, amo vocês. Um beijo, obrigada.